TV passa no seu smartphone. A inclusão social é um ato de incluir na sociedade pessoas historicamente excluídas do processo de socialização, como negros, indígenas, pessoas com necessidades especiais, homossexuais, transgêneros e travestis, bem como aqueles em situação de vulnerabilidade socioeconômicas, como moradores de ruas e pessoas de baixa renda. Inclusão social. Eu sempre me pergunto se eu incluo socialmente as pessoas. Mas o que é incluir, não é mesmo? Num universo onde o mundo ainda está tão contaminado pelo preconceito. Eu acredito em algo que um amigo disse, que é incluir estar junto. E eu ainda sinto que as pessoas têm muito medo do diferente. E é o diferente, o fora do padrão, que precisa ser incluído. Eu vejo muito assim. E eu não digo só das pessoas com deficiência, sabe? Eu digo muito da população T, que eu vejo que ainda falta inclusão. Falta muita inclusão. Eu sinto que essas pessoas ainda estão à margem, uma margem tão triste, tão de abandono mesmo. Eu sinto que essas pessoas, elas ainda não são tratadas como cidadãos, que de fato são. Inclusão social hoje na FAS é o momento onde temos que adicionar, fortalecer os programas, serviços existentes para atender às novas demandas, as pessoas, os grupos, os núcleos que não estavam neste contexto, principalmente no que se refere à alimentação, à escuta qualificada dessas pessoas, desses núcleos, das suas necessidades, deste momento em que estamos passando, e também a acolhida das pessoas em situação de rua. A desigualdade social e a marginalização das pessoas é um fator de atraso para a sociedade. E por que isso acontece? Porque eu acho que ainda existe muito desconhecimento das coisas, dos fatos, e eu acho que sempre no mundo vai haver uma certa discriminação e preconceito. Mas eu acho que é porque também falta um pouco nas pessoas de humildade e de entender que todos têm capacidades, independente de raça, credo, enfim, de idade, enfim. Então eu acho que as pessoas têm que poder buscar um pouco mais de conhecimento para entender que todas as pessoas têm potencialidades. Quando a gente percebe que as pessoas não são incluídas, elas ficam à margem, né, de uma sociedade, elas ficam excluídas e sendo assim elas não têm oportunidades que os outros têm de também atingirem seus objetivos. E eu acho que aí a discriminação aparece, né? Porque quando tu não dá oportunidade para a pessoa, ela fica discriminada, ela fica à deriva. No momento que tu percebe que todos têm as mesmas possibilidades, só faltam que a gente possa dar oportunidade a elas, tu facilita que essas pessoas sejam inseridas. Então eu peço que as pessoas tenham um olhar mais aberto para as pessoas com dificuldades, porque dando oportunidade a elas, elas vão provar que elas são realmente capazes. Existem diversos exemplos de inclusão social que mudam a nossa vida e o nosso olhar, que nos emocionam e nos ensinam com a sua simplicidade e maneira de agir. Inclusão social tem várias maneiras de serem vistas, né, pela sociedade. Mas quando a gente fala de inclusão social, de amor, a gente tem que falar sobre essas crianças que estão aqui do nosso lado, que nos escolheram para fazer o bem por eles e por alguém mais. E tudo isso tem que vir de dentro para fora. O amor tem que ser interno, a aceitação tem que ser interna e tudo tem que vir do coração. Não é, Fabian? Fala aí pra mãe. O que tu quer dizer sobre amor? Te amo esse olho. Tu ama esse olho? A mãe também te ama. Então manda um beijo aí pra todo mundo. Um beijo pra Caxias, um beijo pra cidade. Manda um beijo. Que gostoso. Divido com todos vocês aquilo que eu também penso em relação à história de um lugar, de um município, de um povo, de uma nação. Ninguém
se nós quisermos ser justos, ninguém deve ficar à margem da sociedade. O exercício da inclusão, a tarefa de incluir, é de responsabilidade de todos os moradores de uma determinada região. E essa inclusão, ela se dá afetivamente e efetivamente. Afetiva, quando a gente reconhece o valor que o ser humano tem, independente das suas condições. Efetivamente, quando nós nos movimentamos para incluir aqueles que estão à margem da dignidade. Caxias precisa fazer um longo caminho histórico de inclusão. A assistência social não é apenas dar o pão de cada dia. Assistência social é devolver à pessoa a capacidade de viver de forma plena o dom da vida e ter as condições necessárias para dar conta da existência. Incluir é um capítulo que perpassa toda a história. Paz e bem. A inclusão social é fundamental na contribuição para a valorização do ser humano e, por isso, é importante respeitar e não fazer uma exclusão social. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.